Fala, meus amigos, foi uma excelente vitória, uma vitória maiúscula, eu diria que com um contexto muito forte e indicativo de que o Juventude vai permanecer na Série A, esses 3-2 sobre o Atlético Mineiro, o tema desse vídeo, para nova tendência a serviços de síndico profissional para melhor administração do seu condomínio. O WhatsApp está na tela, 54 99613 1404. Cassol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran, compra seu carro batido ou acidentado com pagamento à vista. Chame no WhatsApp 54 99979 9543. Pois é, o Juventude fez um grande primeiro tempo, eu diria que talvez 1 hora de jogo do Juventude contra o Atlético no Mineirão, irreparáveis. A estratégia do Fábio Matias, que a gente costuma dizer que para jogar em casa pode ter alguma mudança com o ingresso de um meia, para os jogos fora, a gente pode dizer que ela é aceitável e muitas vezes condizente com o que deve ser a estratégia de jogo. Jogar com os 3 jogadores de meio campo de contenção, tendo o Mandaca, um jogador híbrido, que é um volante condutor, mas que em muitos momentos, quando o Juventude precisa que ele seja meia, ele tenta ser, e extremas que trabalhem bem taticamente e participem do jogo ofensivamente. Então, o que o Juventude fez, eu acho, no jogo, quando estava com a escalação inicial, foi o correto. E fez um bom primeiro tempo, domínio sobre o Atlético, estava meio morno no jogo, e o Juventude criando oportunidades e chegando ao gol aos 22 minutos do primeiro tempo com o Lucas Barbosa. O Juventude dominou o primeiro tempo, teve um lance de bola na trave do Atlético num erro defensivo do Juventude, um passe para trás do Ronaldo, que o Allan Kardec bateu de fora da área, a bola explodiu no travessão. Mas o domínio do primeiro tempo foi do Juventude, e o Juventude ganhou o primeiro tempo com méritos. Começou na segunda etapa, o Atlético ainda parecia aquele mesmo Atlético do primeiro tempo. E o Juventude consegue a marcação do segundo gol, já parecendo que conseguiria até ter uma sorte melhor, né? O Gilberto entrou em campo e na primeira oportunidade dele, num rebote do chute do Danilo Boza, a bola caiu no pé dele para ele completar para a rede, 2-0, parecia que ia ser fácil, né? Só que despretensiosamente o Atlético descontou num lance de contra-ataque em que o Alisson prevaleceu sobre a defesa do Juventude e bateu na saída do goleiro, e depois num pênalti infantil cometido pelo Jadson, porque o Eduardo Vargas estava saindo da área quando foi atingido pelo Jadson, ele acabou colocando a bola na cobrança do pênalti, o Eduardo Vargas para a rede, 2-2. Filme de terror, e o Atlético pressionava, o Atlético criava oportunidades, o Allan Kardec teve uma cabeçada que a bola passou raspando a trave. Parecia que o Juventude ia ter que se contentar com o resultado de empate, mas aos 48 minutos, o Juventude chega à marcação do gol, numa jogada pelo lado esquerdo que terminou no Eric Farias batendo na saída do goleiro. O Juventude venceu por 3-2, chegou bem agora, até esse momento. Ele tem um jogo a mais, né? Mas nesse momento ele é o 13º colocado, passou o Atlético Paranaense, passou o Grêmio, passou o Fluminense e está respirando mais aliviado com 42 pontos. Imagina-se que com 44 no máximo o Juventude possa permanecer. Isso se Criciúma e Red Bull Bragantino tiverem força para fazer 4 pontos nos últimos 3 jogos que tem. Um desses jogos é entre os 2 na última rodada. Então a Juventude encaminha sim a sua permanência na Série A. Em relação ao jogo de hoje, possa-se reclamar alguma coisa em relação às substituições que o técnico fez. Eu repito, que a escalação inicial foi correta, mas no segundo tempo o Juventude acabou chamando mais o time do Atlético. O ingresso do Zé Marcos foi porque não tinha mais condições físicas, muito possivelmente o Everton, e aí entende-se. Mas a entrada do Oyama na vaga do Mandaca nos suscita questionar por que não entrou ali sim um meia, um Jean Carlos que tem uma condição também de marcar e sair jogando e se aproximar daquela função que vinha sendo executada pelo Mandaca. Acho que ali o técnico do Juventude errou. O Juventude chamou demais o Atlético e óbvio, né? O Atlético teve a possibilidade de fazer aquele gol de pênalti, um pênalti infantil, eu repito, do Jadson, que eu respeito, é um baita cara, é um líder, é um cara que viveu grandes momentos, maus momentos, nunca largou o Juventude, mas errou nesse lance. E o Atlético cresceu animicamente, mas também eu penso que as mudanças do Fábio Matias colaboraram para isso. Agora, eu tenho que falar que o Fábio Matias está conseguindo tirar o Juventude dessa enrascada de rebaixamento. Com 2 vitórias, um empate, uma derrota, mas o Juventude conseguindo
aliás, 2 empates, né, com o Grêmio, com o Cuiabá, vitória sobre Bahia e sobre o Atlético e a derrota para o Fortaleza. Então o Fábio tem méritos, ele descobriu a possibilidade de utilizar o Everton lateral esquerdo, é mérito dele, ele trouxe de volta o bom futebol, potencializou o bom futebol do Lucas Barbosa, isso é mérito dele, ele colocou o Lucas Freitas na zaga e deu um jeito no momento em que o Zé Marcos estava oscilando em termos de rendimento, negativamente, ele teve uma boa temporada, mas nos últimos jogos estava mal. Então o Fábio Matias tem participação e tem que ser celebrado, mas tem situações que a gente discorda do pensamento dele durante os jogos. De qualquer forma, a vitória do Juventude sobre o Atlético, ela tem que ser celebrada. É vitória com cheiro, com gosto, com aroma, enfim, de permanência na elite. Próximo jogo é só na quarta-feira da semana que vem para o Juventude, que fez 3 jogos em 6 dias nas últimas partidas, onde ele somou 5 pontos, para o Juventude agora descansar e depois inteiro para pegar o São Paulo e na última rodada o Cruzeiro. O Juventude ganhou e está com as 2 mãos praticamente já na vaga da Série A da próxima temporada.